dessa vítima. E muitas escolas já estão começando as campanhas de matrículas e rematrículas para o ano que vem. O consumidor precisa ficar bem atento às cobranças nesse período. Esse é um dos alertas do Procon Alagoas. Quem traz os detalhes para a gente é o Rodrigo Lino. Rodrigo, boa tarde para você, seja bem-vindo. Quais os pontos que os pais, os responsáveis, precisam atentar antes de renovar ou fazer um novo contrato com uma escola, hein? Boa tarde para você, Cris. Boa tarde a todos. São alguns pontos, né? Entre eles o contrato, a matrícula e também o material escolar. Mas para falar mais sobre o assunto, a gente recebe uma pessoa que é do Procon Alagoas, que é Lívia Ferreira. Boa tarde, Lívia. São alguns pontos, como a gente já adiantou, a começar pelo contrato. O que é que deve ser observado? Olá, boa tarde. Exatamente. Quando a gente fala de contrato, é bom ressaltar que é um direito do consumidor ter acesso ao contrato e poder analisar esse contrato antes mesmo de assinar. Assim também como é de direito do próprio consumidor questionar se possui alguma cláusula abusiva, se ele identifica, para que a empresa ela possa explicar, né, e aí se respaldar até juridicamente. E em relação à matrícula, Lívia, quais são as orientações? Nós vamos entrar agora, né, no período de pré-matrícula de algumas escolas, renovação de matrícula. E aí é direito do consumidor acender esses dados, principalmente com relação aos preços, né, os reajustes de matrículas, 45 dias antes do fim do período de pré-matrícula. Então, a unidade escolar ela deve disponibilizar para os pais os valores que vão ser reajustados e explicar também, de maneira contratual, o porquê de cada reajuste, né, para que o consumidor ele saiba exatamente se ele quer realmente renovar a matrícula com aquela unidade escolar e saber o que é que ele está pagando. Certo. Agora, em relação à taxa de pré-matrícula, né? Algumas escolas elas cobram, que eles chamam também de taxa de reserva. Isso é legal? Como é que o Procon enxerga essa atitude? Taxa de pré-matrícula, ela não pode ser uma taxa extra. Ela passa a ser uma taxa legal desde que esse valor pago pelo consumidor, ele seja diluído nas mensalidades subsequentes. Então, se o consumidor ele paga uma taxa extra, o Procon Alagoas, também como o Código de Defesa do Consumidor, entende isso como uma prática ilícita e abusiva. Certo. E em relação ao material escolar, como é que o Procon pode orientar? Que também é uma questão muito falada e discutida sobre isso, né? Exatamente. Esse final de ano acaba chegando e os consumidores acabam tendo muitas dúvidas com relação a isso. O Procon Alagoas, ele divulga uma lista todos os anos acerca dos materiais que são permitidos às escolas solicitarem aos pais e alunos. Então, materiais de uso coletivo, as escolas elas não devem solicitar, isso daí já tem uma lei, é de domínio público, né, para a população acender essa lista. Assim também como a escola ela não pode obrigar o consumidor a adquirir esses materiais em determinado estabelecimento, porque isso corroboraria como venda casada. Então, o consumidor ele tem a livre escolha de decidir aonde ele quer adquirir os materiais que são solicitados pela escola, assim também como tem o direito de acender essa lista de materiais previamente, para que ele possa analisar, ele possa ver se aqueles materiais solicitados pela escola realmente são materiais devidos. Maravilha. Cris, alguma pergunta aí para a gente? Rodrigo, a gente já recebeu informações de alguns pais em relação à pergunta daquelas famílias atípicas. Algumas escolas, de repente, podem cobrar uma taxa extra, alegando a questão de um profissional, de mais um profissional em sala de aula, ou de alguma necessidade específica para atender esse público. Isso é legal? Tá bem, a Cris quer saber, aquelas famílias atípicas, que alguma criança precisa de algum auxílio na sala de aula, a escola pode cobrar uma taxa extra em relação a isso? Não, a escola não pode cobrar taxa extra, como também não pode se opor a realizar a matrícula dessa criança, desde que haja a vaga disponível. Certo. E como o Procon pode proceder em relação a esse auxílio às famílias da escola? As famílias podem procurar o Procon de alguma forma? Como é que ela pode fazer? Sem dúvida. A família ela teve algum empecilho, teve algum problema no que tange a renovação da matrícula, no que tange a matrícula de um aluno novo na unidade escolar, principalmente das crianças atípicas, ela pode buscar qualquer posto de atendimento do Procon Alagoas, realizar sua reclamação, denúncia, que o Procon Alagoas ele vai agir
de imediato nessa situação para que o direito do consumidor ele seja respeitado. Tem algum número de contato também do PROCON? Sim, o consumidor ele pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, no número 8883-7586, como também pode entrar em contato conosco através do e-mail, atendimento@procon.al.gov.br, como também pode nos buscar e nos encontrar através dos postos de atendimento localizados nas centrais JAS, espalhadas pelo estado de Alagoas, como também na sede do PROCON, que fica no centro, na Rua do Livramento. Então é isso, Lívia. Muito obrigado. E qualquer coisa, os consumidores podem procurar o PROCON para poder ter esse apoio aí na hora da renovação da matrícula, material escolar e outras questões aí envolvendo as crianças e a escola. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pelas orientações com a gente aqui no AL1. Vamos aos destaques do portal de notícias da TV Gazeta.